informar o que significa byte. Professor, o que significa byte? Pois bem, por tradução, byte significa termo binário, enquanto bit, se nós lembrarmos um pouquinho, bit, dígito binário. Mas byte significa termo binário. E qual é a relação de bit e byte? Vamos acompanhar agora na leitura comigo. Acompanha. 1 byte é igual a 8 bits agrupados. Pois bem, quando eu tenho 1 byte, isso quer dizer que eu tenho 8 bits agrupados. Outro detalhe importante, se eu já sei que 8 bytes correspondem a 1 bit, então se eu começar a agrupar os meus bits, e aí eu fiz um agrupamento, agora observa, de 8 bits, isso quer dizer que ali existe 1 byte. Observa comigo, atentamente aqui agora um pouquinho isto. Quando nós temos byte, não podemos esquecer. Bit é o dígito binário, é cada zerinho e 1 que eu estou te mostrando aí nessa imagem. Mas byte é quando eu agrupo 8 bits. Então, se eu for agrupando os bits, quando eu formar 8 bits agrupados, esses 8 bits agrupados correspondem a 1 byte. A relação, então, de bit e byte é essa. Bit é a menor unidade de informação, é o dígito binário, e o byte representa 8 bits agrupados, é o termo binário, inclusive por tradução. Portanto, claro que o bit é menor que o byte, já que o byte tem 8 bits agrupados. Informação simples, mas importante aí para as provas de concurso. Um outro ponto que eu também gosto de ponderar. É possível que em uma prova ou outra que tu venha enfrentar em algum concurso público, haja necessidade de realizar conversão de bit para byte ou byte para bit. A regra é simples. Se eu tenho um valor em bit e quero converter esse valor para byte, então, de bit para byte, eu vou dividir por 8. Vamos fazer um teste prático, acompanha. Eu tenho 16 bits. Perfeito. Quero responder quanto equivale isso em byte. Então, eu vou pegar esses 16 bits, vou dividir por 8 e vou obter como resposta 2 bytes. Acompanha comigo. É claro que 16 bits equivale a 2 bytes. Por quê, professor? Porque se 8 bits equivale a 1 byte, então 16 bits equivale a 2 bytes. Mas como fazer o cálculo matemático para essa conversão? Observa, é muito simples. Bit para byte divide por 8. 16 bits dividido por 8 igual a 2 bytes. E o contrário, professor, acompanha aí na tela do teu computador. Nós temos agora a conversão de byte para bit. Vamos imaginar, eu tenho que multiplicar por 8 agora, porque se eu bit para byte dividir por 8, então byte para bit eu tenho que multiplicar por 8. Vamos fazer isso. Observa, 2 bytes multiplicando por 8 igual a 16 bits. É isso. Atenção aqui comigo. Quando nós temos a ideia de conversão de bit para byte, é dividir por 8. Mas quando é a conversão de byte para bit, é o contrário. Eu multiplico por 8. E aí eu posso transformar 2 bytes em 16 bits. Simplesmente porque eu peguei 2 multiplicado por 8 e o resultado 16. Claro que essa é uma conversão bem simples, de valores simplórios. Numa prova, nós podemos enfrentar alguma questão que indique valores maiores, valores diferentes. Vamos imaginar uma questão que indique, por exemplo, 100 bytes ou 200 bits e por aí vai, e faça a conversão. Nem sempre o valor é tão pequenininho. Então, vamos fazer um teste aí, acompanhando na tela do teu computador. Eu gostaria que tu fizesse um esforço para converter 800 bits em bytes. Qual é a resposta de 800 bits convertido em bytes? Vamos imaginar, se eu tenho que converter bit para byte, então eu vou dividir por 8. 800 bits dividido por 8, a resposta que eu tenho que obter, de fato, é 100 bytes. Então, 800 bits dividido por 8, vem comigo aqui, igual a 100 bytes. Essa seria a resposta que eu tenho aí em relação à minha prova de concurso. Isso pode acontecer nas provas, importante, então, também saber dessa conversão. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o byte, uma das coisas mais importantes que nós estudamos em relação ao byte é que o byte é equivalente a 8 bits, como nós vimos anteriormente. Mas tem um detalhe muito importante quando se fala do byte. Ele é o espaço necessário para o armazenamento de um caractere.
Byte, então, por conceito teórico, equivale, claro, como a gente viu, a 8 bits. E ele é o espaço necessário para o armazenamento de um caractere. Por que isso, professor? Deixa eu te mostrar uma tabelinha muito interessante. Acompanha aí em tela cheia. Nessa tabelinha nós podemos observar que nós temos um código chamado código ASCII, e nesse código ASCII existe uma determinada conversão. Por exemplo, a letra A dentro do código ASCII, ela é representada por um grupo de 8 bits. Observa, o computador entende a letra A não como letra A, ele entende como uma sequência de zeros e uns, como uma sequência de bits. Então, por exemplo, 01000001 equivale a 8 bits. Como 1 byte equivale a 8 bits, nós podemos dizer então que um caractere precisa de 8 bits para ser armazenado ou processado. Se um caractere precisa de 8 bits para ser processado ou armazenado, e 8 bits equivale a 1 byte, nós podemos dizer então que o byte de fato é o espaço necessário para o armazenamento de um caractere, já que eu preciso de 8 bits para armazenar um caractere e 8 bits equivale a 1 byte. Então, um caractere igual a 1 byte. Exatamente isso. Byte, então, o espaço necessário para o armazenamento de um caractere. Informação super importante quando a gente pensa aí nas provas de concurso, né? Um outro ponto que eu também gosto de debater e também importante e relevante para as provas é uma questão sobre aparecer em prova de concurso bit ou byte abreviado. Quando nós vamos abreviar bit abreviado corresponde a B minúsculo e byte abreviado corresponde a B maiúsculo, o que é bem interessante, né? Já que o bit é menor, um bit só pode ser 0 ou 1, é o dígito binário. O bit, por ser a menor unidade de informação que o computador utiliza, quando é abreviado aparece com B minúsculo. E o byte, quando é abreviado, aparece com B maiúsculo. Isso repetindo, quando está abreviado, porque se está por extenso, bit é bit e byte é byte. Mas quando está abreviado, B minúsculo é bit e B maiúsculo é byte. Bem interessante essa relação, acompanha então aí em tela cheia também no teu computador a história de que bit abreviado B minúsculo e a história de que byte abreviado B maiúsculo. Não pode esquecer aí dessa regra quando nós pensamos nas provas de concurso.